Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de Química. Tudo bem? Tudo mara? Eu sou a professora Yara e vou acompanhar vocês na aula de hoje, né? A aula do segundo ano, e a gente vai falar sobre, olha só, um assunto muito legal, que são os fatores que podem influenciar a velocidade das reações. A gente vai falar de 3 fatores específicos, que são a temperatura, a pressão e os catalisadores. Essa é a aula 232, né? E a gente vai abordar esses fatores, como que eles podem, né, influenciar nessa velocidade das reações. A gente já viu que as reações, elas acontecem por conta da teoria das colisões, isso a gente já sabe, só que existem fatores externos que podem interferir nessa velocidade. Pode fazer com que uma reação seja mais rápida ou então pode fazer com que uma reação seja mais lenta, tá bom? Então depende do fator que a gente está analisando. E eu trago para vocês aí a nossa primeira análise para a gente pensar um pouquinho mais sobre a questão da conservação dos alimentos. Como é que a gente, né, tem que ter esse cuidado, como que é esse cuidado, né? E a gente tem que começar aí pensando primeiramente desde o momento da compra desse alimento. A gente tem que estar atento à questão de validade, à questão do armazenamento, né? Como é que esse alimento está armazenado lá no supermercado, tá bom? Depois a gente tem que pensar um pouquinho melhor também sobre como que eu vou acondicionar esse alimento na minha casa, né? Depois que eu tirei lá do supermercado ou do mercado, né? Como que ele vai ficar armazenado na geladeira, fora da geladeira? Tudo isso eu também tenho que pensar para poder ter um tempo de durabilidade maior, né, para esse alimento. Em seguida, eu preciso pensar também no preparo. Algumas vezes os alimentos acabam se degradando, se estragando no momento do preparo e a gente acaba não percebendo isso. Então, isso também é um ponto de atenção com relação à conservação dos alimentos. E por último, o consumo, né? A gente vive numa região muito quente e a gente tem que ficar atento também com relação à maneira com que esse alimento está sendo servido e a maneira com que ele está sendo consumido, de que maneira ele está sendo consumido, tá bom? Olha só, agora a gente vai analisar um pouquinho sobre como que a nossa geladeira está sendo organizada, olha só. Então, né, a geladeira, gente, ela não foi, assim, criada do nada, tá? Existe todo um esquema, né, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, e que o ideal era que a gente, quando compra, né, esse utensílio que é comum para todo mundo, né, que é a presença da geladeira em casa, o ideal era que a gente desse uma olhadinha, por exemplo, né, nas instruções, no famoso manual de instruções. Lá diz tudo que a gente precisa saber sobre a geladeira, mas especificamente sobre segurança alimentar, conservação dos alimentos e durabilidade, tá bom? Mas aqui eu vou apresentar assim um resumão, tá? Do que seria, né, esses compartimentos, essa distribuição dos alimentos dentro da nossa geladeira, tá bom? Então preste atenção que é bem legal esse momento da aula. Olha só. Então, né, a geladeira a gente já sabe que ela tem vários compartimentos. A porta, o freezer, a parte de baixo, o gavetão, né? Mas para que serve cada coisa dessas, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha para a gente entender melhor como cada compartimento desse serve, tá? E a gente vai começar aqui com o freezer ou congelador, né? E nele a gente vai poder colocar, né, alimentos que têm um tempo de durabilidade um pouquinho menor e com a diminuição da temperatura, né, dependendo do seu congelador, né, a gente vai ter até aqui a representação de menos 15 graus Celsius, né? E com essa diminuição da temperatura, a gente vai ter um período de conservação aí bem maior para esses alimentos, tá bom? A segunda região da nossa geladeira, nós vamos ter aí, pode colocar, né, esse compartimento, as prateleiras superiores, elas podem aí ser, né, aplicadas, a gente pode
né, colocar, por exemplo, carnes e laticínios, né, nessa prateleira superior, porque ela também resfria com bastante qualidade ainda. Não é um congelador, mas ela ainda consegue, né, fazer com que esse alimento fique bem frio, né, com uma temperatura baixa, tendo aí um período de durabilidade maior. Terceiro compartimento da nossa geladeira, a gente tem as prateleiras intermediárias e ali a gente coloca os alimentos que vão ser consumidos quase que, né, no mesmo dia ou com uma quantidade de dias menores, como sucos, frutas, tá bom? Os alimentos que já foram cozidos e que podem ser acondicionados nesse recipiente. Mais uma região da nossa geladeira. Temos aí o gavetão, né? A parte de baixo, aquela gaveta que às vezes a gente coloca qualquer coisa, mas na verdade a gente deveria colocar aqueles alimentos como frutas e hortaliças, tá? Porque a temperatura lá já é mais quentinha, vamos dizer assim, né? Então a temperatura é um pouquinho maior, fazendo com que esses alimentos não ressequem, né? Então eles também acabam tendo um tempo de durabilidade maior. E por último, nós temos aí a última região da geladeira, que é a porta, né? E essa porta, ela sempre tem uns questionamentos, né? Do que a gente pode colocar ali na porta, tá? Então, coloque alimentos menos perecíveis na porta, tá, gente? Nada de queijos ou coisas do tipo, tá? Alimentos que não são tão perecíveis, ou seja, que não estraguem assim com tanta facilidade, tá bom? Bora dar uma olhadinha agora nessa tabela, e na tabela que eu trago para vocês agora, é uma tabela com a validade dos alimentos na geladeira, tá? A gente compara com a temperatura, o tempo de temperatura, tá bom? Então, por exemplo, a carne vermelha na geladeira mesmo, tá? Na parte na geladeira, nas prateleiras intermediárias ou superiores, 72 horas só, tá? Já no congelador, de 0 a 18, menos 18, até 3 meses. Frutas e verduras também, ó, em média 7 dias na geladeira normal e no freezer, né? A gente pode congelar também, tá, gente? Frutas e verduras, não tem problema. Pode também durar até 3 meses, ok? Então aí, essas tabelas, elas são muito comuns, de fácil pesquisa, tá? Se você depois tiver um pouco mais de curiosidade, dá para dar uma procurada, tá bom? Pode avançar? E agora a gente vai falar sobre como que a temperatura pode influenciar na velocidade das reações, tá bom? Primeira influência do aumento da temperatura, né? Se ocorrer um aumento de temperatura, a gente vai ter, primeiro, mais energia cinética nas partículas, depois, mais colisões, e essas colisões vão ter mais energia. Depois, um maior número de colisões efetivas e o aumento da velocidade, né, da rapidez com que as reações acontecem, tá? Então, a sequência de eventos é essa aqui, pode colocar. Toda vez que ocorrer um aumento na temperatura das reações, eu vou ter mais energia cinética nas partículas, eu vou ter mais colisões, né? A gente vai ter uma energia maior e, consequentemente, como as partículas vão estar se movimentando, né, loucamente, elas vão colidir com mais facilidade, tá? Consequentemente, se eu tenho mais colisões, eu vou ter mais colisões efetivas acontecendo, tá bom? Mais colisões, muitas dessas colisões serão efetivas e vão gerar novas substâncias, né? E aí, consequentemente, a velocidade com que a reação vai acontecer tende a ser maior. Então, toda vez, ou em grande parte das vezes em que eu aumento a temperatura de um sistema, eu vou ter um aumento na velocidade dessa reação. Exemplo, vamos voltar para o exemplo da geladeira, né? Se eu tenho um alimento, eu acabei de fazer um arroz, por exemplo, né? Se eu colocar esse arroz, se eu deixar um pouco desse arroz na geladeira e um pouco desse arroz lá no fogão, qual dos dois vai estragar primeiro, né? Aquele
que está fora da geladeira. Mas por que ele vai estragar primeiro? Por que vai acontecer essa degradação? Porque fora da geladeira a gente tem uma temperatura maior, né? E dentro da geladeira a temperatura é menor e a velocidade com que as reações acontecem também é menor, tá bom? Diminui a temperatura, diminui a velocidade de degradação dos alimentos, ok? Bora continuar falando aí de validade. Olha só, trago mais uma tabela, né, com alguns outros alimentos, tá bom? E aí o que a gente pode fazer, por exemplo, né? Alimentos, ó, queijo em fatias, tem uma durabilidade depois de aberto, né, 5 dias. E aí você pode, por exemplo, embrulhar em plástico filme para melhorar, né, esse período de duração. Carnes cruas, 2 dias na embalagem, tá? Tirou da embalagem, aí você já precisa preparar e consumir o alimento. Bacon, salsicha, 1 semana, fora da embalagem original. Então, se você abriu a lata ou abriu o pacote, ele tem até 1 semana, né, de validade. Que mais? Peixes e crustáceos, 1 dia, gente. 1 dia, tá? Não adianta, a não ser que você coloque lá na salmoura, né? Coloque no salzinho, aí você vai ter um período um pouquinho maior de durabilidade. Fora isso, você precisa consumir imediatamente, tá bom? Bora falar de pressão agora? Olha só. Então, como que essa pressão pode interferir na velocidade das reações? A pressão é a razão entre a força e a área, ou seja, fazer força sobre uma determinada área. Com o aumento da pressão de um recipiente, diminui o volume, né? A gente vai já ver um exemplo ali a pouco. Desta forma, aumenta a concentração dos reagentes. As moléculas tendem a se chocar mais, aumentando o número de colisões, consequentemente aumenta a velocidade. Olha só o esqueminha que eu trouxe para vocês aqui para entender melhor como que é essa influência da pressão, tá bom? Então, nós temos aqui o recipiente 1, que tem uma pressão 1 e um volume 1, né? O que aconteceu do 1 para o 2? A gente aumentou a pressão, né? Diminuindo o volume, não foi? E aí, o que aconteceu com essas partículas? Elas não ficaram mais próximas umas das outras? Porque o volume diminuiu, né? Então, se elas estão mais próximas, consequentemente, elas tendem a se chocar mais, elas vão colidir mais, porque não tem espaço, gente. Então, elas não têm o que fazer, elas vão ter que colidir umas com as outras, tá bom? Então, toda vez que ocorrer um aumento de pressão e uma diminuição no volume, né, que a gente chama de compressão, quando acontecer a compressão, a reação também tende a ser mais rápida, tá bom? Toda vez que ocorrer a compressão, a reação também vai ser mais rápida, ok? E por último, né, a gente vai falar dos catalisadores, tá? Os catalisadores são muito importantes também para a indústria automobilística, a gente vai já ver por quê. São substâncias que aumentam a velocidade das reações porque elas diminuem a energia de ativação. A gente já falou de energia de ativação há algumas aulas atrás, tá bom? E aí, ela vai criar um novo caminho para que a reação aconteça. E eu consigo visualizar muito bem esse novo caminho aqui nesse esquema que eu trouxe para vocês, tá? O que está em laranja é a reação sem catalisador. Percebam que a energia de ativação está lá em cima, ou seja, eu preciso de muita energia para a reação começar a acontecer. Quando eu adiciono o catalisador a essa reação, que é a curva aqui em verde, né? A gente percebe que o reagente permanece o mesmo, o produto permanece o mesmo, só ocorreu uma diminuição da energia de ativação. Eu vou precisar de menos energia para que a reação comece a acontecer, tá bom? Então, sempre que eu for comparar, né, os gráficos de entalpia em que eu tenha com catalisador e sem catalisador, é essa análise que eu vou fazer. Sem catalisador, a energia de ativação é maior. Com o catalisador, a gente tem um novo percurso e a energia de ativação é menor, tá bom?
Tá aqui, ó, os conversores catalíticos, que são muito utilizados, né, nos motores movidos a combustão, e eles acabam, né, fazendo aí esse filtro, né, dos gases que são liberados, tá bom? Então, eles são muito utilizados, por exemplo, nos veículos, né, que são movidos a combustão, e aí eles acabam filtrando todos aqueles gases poluentes que seriam lançados na atmosfera. Os conversores catalíticos transformam em novas substâncias não tão poluentes assim, tá bom? Para finalizar, vou falar aqui dos catalisadores biológicos, que são as enzimas, famosas enzimas lá da biologia, né? Elas são proteínas que possibilitam a catalisação de todos os nutrientes que são consumidos, tá bom? Elas ajudam, por exemplo, na quebra dos carboidratos, de gorduras, de outras proteínas e até na desintoxicação do álcool no nosso organismo, tá bom? Nossa, as enzimas são tão importantes assim? São, gente. Imaginem vocês que sem a presença das enzimas, alguns processos eles levariam muito tempo para acontecer, tá? Então, por exemplo, as proteínas são moléculas enormes. E aí, para o nosso organismo quebrar essas moléculas tão grandes, eles levariam dias. Imagina um pedação de carne que você vai comer no almoço. É uma proteína enorme, gente. Se não fosse a presença dessas enzimas no nosso organismo, para aumentar a velocidade do processo, a gente teria bastante dificuldade no momento da digestão. Bora dar uma olhadinha só para a gente finalizar aqui nessa tabela? Olha só. Então, né, nós temos aqui a pitialina, né, que é a amilase salivar, tá bom? Ela atua na cavidade bucal. Temos a pepsina, que é a quebra de proteínas, ela tá lá no nosso estômago. E a renina, que ela quebra a caseína do leite materno, também tá lá no nosso estômago. E existem outras enzimas também muito importantes, tá bom? Por aqui a gente finaliza a aula de hoje, falando aí desses fatores que podem influenciar na velocidade das reações. Agora eu quero ver se vocês entenderam com a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Indique a afirmação incorreta. Então, você vai marcar, dentre todas essas, aquela que está errada, tá, pessoal? E questão 2. Um dos objetivos do catalisador no sistema de descarga de um automóvel é o de converter os óxidos de nitrogênio em moléculas menos danosas ao ambiente. Então, tá aí a reação de catálise, tá? Do NO. Pode avançar? Qual a função do catalisador nessa reação? Tá bom? Então, vocês vão marcar aí qual é essa função. O que o catalisador está fazendo ali naquela reação, ok? Vocês vão ter um tempinho para fazer as questões. Daqui a pouquinho nós retornamos com a interatividade. Até lá!
retornamos aqui com a interatividade. Espero que vocês tenham conseguido fazer as duas questões bem fáceis, envolvendo aí os fatores que podem alterar, influenciar a velocidade das reações, né? Na aula de hoje eu apresentei 3 fatores para vocês: a temperatura, a pressão e os catalisadores, tá bom? Então, bora analisar aí a primeira questão da dinâmica local interativa, em que eu pedia para que vocês indicassem a afirmativa incorreta, tá? Então, vocês iriam marcar aí, analisando cada uma delas, qual é a incorreta. E tá bem óbvio aí a resposta, né, correta, tá? Então, pode avançar. Nós temos aí como resposta correta a letra A, né? Que é aquela que dizia o seguinte: quanto menor a temperatura, maior a velocidade da reação. E não é, tá? Eles são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Maior a velocidade com que a reação se processa. E o contrário também é verdadeiro, tá? Quanto menor a temperatura, menor será a velocidade com que essa reação, né, vai acontecer. Ok? Então, a resposta correta é a letra A para a questão 1. Vamos para a questão 2, né? E na questão 2 tem a ver com catalisadores, tá? Foi até o exemplo que eu trouxe na aula de vocês, um dos exemplos, né? Que são os catalisadores automotivos, né? Os conversores catalíticos dos veículos que realizam o processo de combustão, né? Então diz aqui, ó, que no automóvel esses conversores transformam óxido de nitrogênio em moléculas menos danosas, como é o caso do nitrogênio e do oxigênio gasoso. Então, os catalisadores presentes nos veículos fazem com que esse monóxido aqui de nitrogênio se transporte em moléculas menos perigosas para o meio ambiente, tá bom? Então, os catalisadores são legais, né? São nossos aliados aí ao meio ambiente, tá bom? Bora agora continuar a questão. E a perguntinha dizia o seguinte, ó: qual a função do catalisador, então? Para que o catalisador serve ali naquela reação, né? Como que ele age? Também muito fácil essa questão, né? Fácil de identificar, tá bom? Vamos lá para a alternativa correta. Para a questão 2, a alternativa correta é a letra E. O catalisador, ele diminui a energia de ativação, ele cria um novo percurso, né, de energia de ativação, diminuindo essa energia, fazendo com que a velocidade seja mais rápida, né? A velocidade do processo se dê de forma mais rápida. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje sobre esses três fatores que podem influenciar na velocidade das reações. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!